Neste vídeo, vamos aprender o conceito de encapsulamento na prática. Neste exemplo, vemos que conseguimos alterar os valores dos atributos acessando o atributo diretamente. Conseguimos fazer isso porque declaramos os atributos como público. Se mudarmos essa palavra para privado, vemos que não conseguimos mais ter acesso àquele atributo. Este tipo de recurso é muito útil, porque muitas vezes queremos validar se o valor que está sendo informado é válido ou não. Além disso, temos a oportunidade de executarmos algum código no momento em que o valor do atributo é trocado. Vamos declarar todos os nossos atributos como privado. Vou selecionar todos os atributos, Edit, Find Replace e vou trocar público por privado. Replace All. Agora não conseguimos acessar nenhum atributo. Então, como vamos conseguir setar os valores dos atributos? Através de métodos. São chamados métodos getters e setters. Este tipo de procedimento é tão comum que até o próprio Eclipse nos disponibiliza um atalho para gerar este código. Clico com o botão direito, vou até a opção Source, Generate Getters and Setters. Marco todos os atributos para qual quero gerar getters e setters e dou um OK. Vamos entender o código. Ele declarou um método chamado getNúmero. Nós vamos invocar este método quando quisermos receber qual o número da conta. Da mesma forma, temos o método setNúmero, que recebe um número como parâmetro. Neste trecho de código, o número que é informado como parâmetro é atribuído para a variável de instância número. Como o nome da variável de instância e o nome do parâmetro é o mesmo, ele usa a palavra reservada dis para indicar que este número é referente à variável de instância. Vamos utilizar os métodos getters e setters. Vou até a classe testa.oo e agora vou setar os valores dos atributos através do método set. Por exemplo, conta1.setCPF, passando como parâmetro o CPF. Vou fazer isso para todos os outros atributos. Conta1.setNúmero 1. Conta1.setNome do titular, passando como parâmetro o nome do titular. O saldo e o limite eu vou excluir, porque aí automaticamente ele já será 0. Conta1.setEspecial true. E aqui novamente eu vou excluir o saldo e o limite. E no método setCPF, antes de atribuirmos o valor do parâmetro à variável distância, podemos fazer a verificação. E, se o CPF for inválido, nós podemos gerar uma exceção. Neste caso, vou simplesmente verificar se o CPF possui 14 dígitos, que é a máscara mais os 11 números. Então, se o tamanho do CPF for igual a 14, eu faço a atribuição. Se não, eu posso gerar uma exceção. Neste caso, vou simplesmente gerar uma mensagem no log. Else sysout CPF inválido. Vamos fazer o teste. Aqui neste caso estou setando um CPF com 14 dígitos, então nenhuma mensagem será exibida. Agora, se eu informar o CPF com, por exemplo, 3 dígitos, a mensagem deverá ser exibida. Mesmo conseguindo fazer algumas validações através dos métodos getters e setters, não estamos representando bem o mundo real. Por exemplo, o desenvolvedor que estiver utilizando a sua classe conta pode facilmente setar o saldo de uma conta. Este é um tipo de operação que não existe no mundo real. Você não pode chegar em um caixa de um banco e falar para ele setar, por exemplo, o saldo da sua conta em mais R$500.
O saldo da sua conta é alterado de acordo com algumas operações, como por exemplo, saque, depósito ou transferência. Então, vamos melhorar a representação da nossa classe. Vou até a classe conta e vou apagar o método setSaldo. Desta forma, o saldo só poderá ser lido através do método getSaldo, mas nunca setado. Agora, vou criar um método deposita. Este método é público, pois poderá ser invocado de uma outra classe, não tem nenhum tipo de retorno, vou chamá-lo de deposita e receberei como parâmetro o valor do depósito. A operação é bem simples, nós vamos somar ao saldo o valor do depósito. Vamos testar. Agora, eu posso falar que o conta1.deposita 500, conta1.deposita 100 e, se eu pegar o saldo, terei 600. Note que também devemos fazer alguns tipos de validações. Por exemplo, desta forma, o usuário pode cometer um erro e depositar um valor negativo. Desta forma, seu saldo voltará para 500. Um depósito negativo não existe no mundo real, então nós podemos validar. Voltamos à classe conta, vou até o método deposita e agora vou retornar uma variável do tipo booleana, indicando se o depósito foi realizado com sucesso ou não. E se o valor do depósito for maior do que zero, eu vou acrescentá-lo ao saldo e retornar verdadeiro. Senão, eu vou simplesmente retornar falso. Vamos fazer um teste. Vou criar uma variável chamada depósito com sucesso. É igual a conta1.deposita 500. Neste caso, se eu imprimir o valor dessa variável, será verdadeiro. Da mesma forma, se eu tentar depositar um valor negativo, será falso. E o valor do saldo não será alterado. Vamos voltar à nossa classe conta e implementar o método saque. O método é público, também retornará um valor booleano, indicando se o saque foi realizado com sucesso ou não, dependendo do saldo e do limite do cliente, e receberá como parâmetro o valor do saque. Então, se o valor do saque for menor ou igual ao saldo mais o limite, eu posso efetuar o saque. E retornar verdadeiro. Senão, eu simplesmente retorno falso. Vamos fazer um teste. Neste caso, eu vou depositar R$500 na conta. E agora eu vou tentar sacar R$300. Se eu imprimir o valor da variável saque com sucesso, ela deverá ser verdadeira. Vamos testar. Ele sacou R$300 e ficou com 200 de saldo. Agora, se eu tentar fazer um outro saque de R$500, ele não deverá deixar e o valor do saldo deverá permanecer em 200. Vamos testar.
A segunda operação retornou falso e o valor do saldo continuou em R$ 200. Vamos implementar um método para simular uma transferência. Este método será público, retornará um valor booleano indicando se a transferência foi realizada com sucesso. Vou chamar o método de transfere. Este método receberá um valor, que é o valor da transferência, e a conta de destino. Então, se o valor da transferência for menor ou igual ao saldo mais o limite da conta de origem, então eu posso realizar a transferência. Neste caso, eu vou efetuar um saque da conta de origem e imediatamente depois fazer um depósito na conta de destino. Diz.saca o valor da transferência e conta de destino.deposita o mesmo valor da transferência. A transferência foi realizada com sucesso, eu retorno verdadeiro. Caso contrário, se o valor da transferência for maior que o saldo mais o limite da conta de origem, eu vou retornar falso. Vamos fazer um teste. Volto até a classe testa.oo. Eu tenho uma conta 1, vou depositar um valor para essa conta 1, um valor de R$ 500. E vou criar uma nova conta. Seleciono esse trecho de código, vou até o menu Edit, Find and Replace. Vou substituir conta 1 por conta 2. A conta 2 é do José da Silva, que possui um outro CPF. O número da conta é 2. E ele possui apenas R$ 100 na sua conta. Vamos fazer uma transferência da conta 1 para a conta 2. Então, conta 1 ponto transfere quanto? R$ 200 para quem? Para a conta 2. Agora, vamos obter o saldo das duas contas. Sysout, conta 1.getSaldo, e o mesmo para a conta 2. Assim, se eu tinha R$ 500 e transferi R$ 200, o José da Silva ficará com 300 e o João da Silva também. Agora, vamos tentar transferir mais um valor de R$ 1.000. Neste caso, a operação não deve ser realizada, porque o João da Silva não possui saldo suficiente para realizar essa transferência. Estou transferindo mais R$ 1.000 para a conta 2. O saldo deverá permanecer R$ 300 para ambas as contas, porque somente a primeira transação será efetuada. Aqui deu um erro, faltou um ponto e vírgula. Agora sim. Neste vídeo, aprendemos os conceitos de encapsulamento na prática. Aprendemos a gerar métodos getters e setters e fazer validações, e aprendemos a criar métodos para abstrair o mundo real, de forma a esconder complexidade da nossa classe.